E aí, samaritanas, tudo bem? Hoje eu trago um devocional sobre intimidade com o Pai. É algo que o Senhor tem compartilhado comigo nos últimos dias, tem ministrado no meu coração nos últimos dias, e eu senti de compartilhar com você, de dividir isso com você, e eu espero que te abençoe. A intimidade é algo muito pregado, né? É algo muito ministrado. Mas hoje eu quero trazer alguns benefícios que a gente pode desfrutar de uma vida mais próxima do Pai, de alguém que é mais íntimo. E o primeiro benefício que a intimidade me traz é a familiaridade com o Pai. Lá no Antigo Testamento, eu vou deixar as referências aqui para você procurar com calma. A gente tem a história de Moisés, que era alguém que falava com o Senhor de forma muito nítida, face a face. Deus falava com Moisés, assim, de inúmeras formas, se você for ler a história inteira. E chega um momento em que Deus vai falar com o povo diretamente. Então, o povo se prepara, tem um período ali de purificação, de jejum, e eles finalmente vão ouvir a voz de Deus, assim como Moisés ouvia também. Só que Moisés estava acostumado a ouvir Deus de várias formas, como eu falei aqui para você. Pela sarça, pegando fogo, Monte Sinai, fumegante. Quando a gente fala Monte Sinai, a gente imagina um montezinho, né? Assim, é um monte. Não, gente, era uma montanha muito grande. Então, assim, imagina Deus falando com Moisés através do Monte Sinai, fumegante e tal. E o povo queria isso. Em determinado momento, Deus decide falar com o povo. Quando o povo ouve a voz de Deus, o povo sente medo, cai sobre eles um temor tão grande que, de fato, eles ficam aterrorizados quando Deus começa a falar. Só que Moisés olha para eles e fala, olha, estou parafraseando aqui, tá? Olha, gente, não tenham medo não, porque é Deus, ele é assim, ele é assim mesmo, ele fala assim mesmo. Tentando acalmar ali o povo, olha gente, calma, ele é assim mesmo, ele é grande desse jeito mesmo, ele fala, né, a voz dele é como de trovão, ele fala através do fogo, ele fala, é dessa forma que ele se manifesta às vezes. Então tá tudo bem, é Deus, ele é assim. Então a forma como eu imagino Moisés tentando explicar ali para o povo é de alguém que tinha intimidade com aquela voz. Era alguém que não via algo no sentido de ameaça, mas ele tinha uma intimidade tão grande com aquela voz que Deus podia falar de qualquer forma que ele não ia, ele não ia fugir, né? Ele teria temor, obviamente, mas ele não ia fugir com medo, porque ele tinha intimidade com aquela voz, ele já tinha ouvido aquela voz em outros momentos diferente do povo. Então o povo na mesma hora, não, Moisés, deixa ele falar contigo, porque isso aqui é grande demais pra gente, a gente não consegue assimilar, a gente tá com medo, tudo bem, deixa ele falar com você. Então a primeira coisa que a intimidade me traz, o primeiro benefício que a intimidade me traz é a familiaridade com a voz de Deus, é a familiaridade com o Pai, com a presença do Pai, você conseguir notar a presença dele, você conseguir notar quando é ele que fala, tudo isso vem através de uma vida de intimidade. Outro benefício que a intimidade pode trazer é somente os íntimos têm acesso aos segredos do coração do Pai. E eu quero dar o exemplo de outro personagem do Antigo Testamento, que é Abraão. Eu sei que você conhece a história de Abraão, e o fato é que Abraão, além de ser considerado o pai da fé, ele é tido como um profeta, porque a Bíblia cita Abraão como um profeta, e ele também é tido como alguém que era amigo de Deus. E Deus compartilha coisas muito importantes com Abraão. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a cidade de Sodoma e Gomorra estava tomada pela maldade, pela injustiça, pela prostituição, enfim, uma cidade completamente corrompida pelo pecado, Deus então não aguenta mais aquela situação e decide dar um fim naquilo, dar um basta naquilo. Só que a Bíblia cita que Deus ele não quer esconder isso de Abraão. Deus ele não quer esconder isso do amigo dele. Deus compartilha isso com Abraão. Deus fala, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus não pergunta para Abraão o que ele acha, tá? Não é também assim. Não. Deus ele compartilha, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, tá? Então percebe que a intimidade com o Pai faz com que ele, na medida da sua graça, né, ele revele os segredos do coração dele pra gente, para aqueles que são íntimos dele. Em outro momento, Deus pede para que Abraão sacrifique seu filho, Isaac, seu único filho, filho a quem ele amava, a quem ele tanto esperou, tanto desejou. Em determinado momento, Deus pede que Abraão entregue, dê o seu filho em sacrifício a ele. Abraão obedece, acredito eu que com o coração ali pesado, triste, mas em obediência, em confiança a esse Deus, ele vai lá e faz, né, desenvolve ali todo o procedimento para poder sacrificar seu filho. Mas a história você conhece, Abraão não sacrifica Isaac, Deus intervém, fala, olha, não precisa, tá aqui o cordeiro, não faça isso.
O engraçado, gente, aqui nessa passagem, que a gente pode tirar inúmeras lições, mas Deus é como se ele estivesse dando um spoiler para Abraão. Olha, você não vai precisar sacrificar seu filho, a quem você tanto ama, seu único filho, mas eu um dia vou sacrificar o meu. Então percebe que é um amigo compartilhando, sabe, os seus segredos, os seus anseios, os seus mistérios. Essa era a relação de Deus com Abraão. Abraão era alguém íntimo do Senhor, assim como Moisés. E o mais interessante disso tudo é que ainda hoje, eu citei para você 2 personagens do Antigo Testamento, mas o mais extraordinário disso tudo é que ainda hoje o Senhor quer manter este relacionamento de intimidade comigo e com você através do seu Filho Jesus. E por último, a intimidade gera filhos. Como num casamento, para que nasçam os filhos, é preciso haver um momento ali de intimidade extrema entre o casal, aonde os dois se relacionam, existe aquela conexão e, enfim, começam a gerar um novo ser humano, nascem os filhos. É no secreto, entre 4 paredes, numa relação de amor, de total conexão física e emocional. É nesse cenário que nascem os filhos. É uma relação de aliança, de secreto, física, emocional. É nesse cenário que nascem os filhos. Da mesma forma é a nossa relação com o Pai. A intimidade e o tempo a sós com Ele, um tempo de qualidade com Ele, gera filhos. Você pode ser a pessoa mais ativa da sua igreja. Você pode ser a pessoa mais assim com a sua liderança. Você pode ser aquela pessoa que é pau pra toda obra. Mas se você não tiver intimidade com o Pai, com o Senhor, para quem você está fazendo, ou pelo menos deveria estar fazendo, você não vai gerar filhos. Sim, eu estou falando de almas, eu estou falando de vidas. Porque esse é o chamado universal que Cristo deixou para cada um de nós. Ide por todo mundo, fazer discípulos e batizando, enfim. E talvez você pense, mas meu ministério não é evangelismo. Meu ministério é outro. É um pensamento diabólico que tomou conta, que entrou na maioria das igrejas, é que existem pessoas específicas para evangelizar dentro da igreja. Isso é uma mentira. Todo cristão é chamado a evangelizar. Alguns terão mais facilidade que os outros. Alguns vão desempenhar essa função de forma mais habilidosa. Mas isso não quer dizer que você não tem essa responsabilidade. O ID é para todos nós. Charles Spurgeon tem uma frase que diz assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E é uma grande verdade isso. Porque dentro do seu nicho, mesmo com as suas dificuldades, você é um agente de Cristo e você está ali para gerar filhos, para fazer discípulos. E só se gera filhos tendo intimidade com o Pai. E como ter essa tão sonhada, tão desejada intimidade com o Pai? Eu quero deixar aqui como exemplo para você, obviamente, lendo a palavra do Senhor, tendo contato com isso aqui todos os dias. Isso é primordial. Mas eu quero deixar aqui como exemplo um livro que eu tenho já há algum tempo, que eu ganhei de uma amiga, e que é um livro muito precioso, que é esse aqui, ó. O Segredo do Lugar Secreto. Segredos do Lugar Secreto, porque, na verdade, é uma série de capítulos, cada um é um segredo diferente. É do Bob Sorge, e esse cara, ele tem um testemunho fantástico. Ele era um ministro de louvor muito ativo na sua igreja local. Ele, assim, era muito requisitado em eventos. Era alguém realmente que fazia diferença através do seu dom ali, que no caso era música, né? Ele ministrava muito bem. E era uma pessoa completamente realizada ministerialmente, digamos assim. Isso é na década de 90. Só que um belo dia, ele teve uma situação na garganta, né, nas cordas vocais, e ele ficou impedido de cantar. E não somente isso, mas ele ficou completamente sem voz. Hoje, o Bob, ele tem muita dificuldade em falar. Ele sussurra, ele não fala. Você pode procurar. Tem pregações dele, inclusive, tá? Ele só sussurra, ele não consegue falar. Mas a grande sacada daqui por isso que nasceu esse livro, inclusive, né? O Bob, ele descobriu que, na verdade, o ministério dele estava acima de Deus na vida dele. O tudo dele, na verdade, não era Deus, era o ministério. E isso fica muito mascarado na vida dele, sabe? Então, depois que Deus tirou esse ministério dele, ele de fato pôde conhecer verdadeiramente quem é Deus e pôde amar de fato Deus. Então, a partir dali, esse homem começou a escrever, ele começou a escrever livros e pregações, e hoje ele é reconhecido no mundo inteiro. E não é através da sua música, que por sinal dizem que ele era um ministro maravilhoso.
Mas o Senhor mostrou para ele que não é sobre a força do braço dele, que Deus, ele precisa ser tudo, e o Bob precisou se reinventar em relação a isso, e ele entendeu que, na verdade, o que ele fazia, apesar de ser para Deus, ele fazia maravilhosamente bem, em algum momento ele colocou acima de Deus. Então esse livro, ele fala muito sobre a intimidade, né, com o Pai, e eu separei aqui um capítulo que é o segredo de priorizar a intimidade. Ele fala que a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer, para não repetir o que ele fez, na verdade, né, que é de confundir intimidade com Deus, vida com Deus, em fazer coisas para Deus. É diferente. Em primeiro lugar, você precisa amar ao Senhor. Em primeiro lugar, amar ao Senhor com toda a sua força, com todo seu coração e toda a sua alma. E em segundo lugar, amar o próximo como você mesmo. E o ministério, ele se encaixa na segunda frase. A gente se engana achando que amar a Deus sobre todas as coisas é amar o ministério sobre todas as coisas. E ele deixa bem claro que não é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas precisa ser a primeira coisa que a gente faz. Precisa ser a nossa prioridade. E isso se resume em estar com ele e não fazer coisas para ele. O fazer coisas para ele vem na segunda frase. Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque o nosso ministério consiste em servir os nossos irmãos, em edificar a igreja, em edificar a noiva. Então, o nosso primeiro chamado, de fato, é estar com ele e depois fluir, sabe, para os outros. E ele precisou entender isso dessa forma. Mas nem sempre Deus ele vai tirar, né? No caso do Bob, Deus tirou a voz dele. E foi ruim no início, mas hoje é uma bênção, porque ele destravou em outras áreas e ele pode nos abençoar com esses livros, por exemplo. Né? Ele é um testemunho vivo. Mas em outros momentos, Deus ele faz de maneira diferente. Ele pode colocar no nosso coração um cansaço, sabe, pelo ministério. Algo que a gente faz assim, por conta mesmo assim de, tô fazendo aqui porque é minha obrigação. Entende? Que também é tão ruim quanto. Então precisamos de fato colocar isso em nossa mente. A intimidade com Deus ela precisa ser a prioridade. Ela precisa ser a primeira coisa em que você deposita energia. E tentar separar isso, gente, o máximo que a gente puder, porque é muito fácil confundir o fazer para Deus e o estar com Deus. O estar com Deus precisa vir em primeiro lugar e não o fazer em primeiro lugar. Porque nós precisamos ser pessoas que amam a Deus e trabalham para Ele, e não o contrário. Muitas vezes o que mais satisfaz a gente não é um tempo ali de descanso com o Senhor, de contemplação do Senhor, de oração, de louvor, sabe? Aquela coisa mesmo ali sem hora para acabar. Muitas vezes o que satisfaz a gente é uma agenda cheia, é a correria do ministério, sabe? Aquela coisa de que, chega no final do dia você, fiz muita coisa para Deus, mas você não passou nem um minuto sequer na presença dele. E é Deus mostrando todos os dias o quanto a gente está se alimentando das nossas tarefas ministeriais ao invés de se alimentar dele. E o Bob até fala nesse capítulo que não é errado você gostar de ministrar sobre pessoas, você gostar de disponibilizar o seu dom a serviço, sabe, de pessoas e ver pessoas sendo tocadas através daquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Isso é maravilhoso, isso é muito satisfatório. Entretanto, a gente precisa se policiar para que isso não seja mais satisfatório do que estarmos trancados no nosso quarto, sem ninguém vendo, nos derramando na presença dele. Que nós possamos, de fato, buscar uma vida de intimidade com o Senhor, passar a desfrutar desses benefícios, de ter familiaridade com Ele, com o jeito dele, com a voz dele, que a voz dele seja perceptível nos nossos ouvidos, e isso a gente só vai conseguir se a gente tiver intimidade com ele. Que a gente seja esse vaso, sabe, esse coração onde Deus tem prazer, onde Deus tem liberdade para compartilhar os segredos dele, sabe, com a gente, aonde ele revela pra gente as coisas, as primeiras coisas. Isso é possível. Às vezes a gente acha que, mas olha, tá citando Abraão, tá citando Moisés, meu Deus, são pessoas assim. Gente, eram homens como a gente, sabe? Eram seres humanos como eu e você. Obviamente que em tempos completamente diferentes. Hoje em dia, né, a vida é outra. Mas hoje nós temos Jesus. Nós temos a Cristo, nós temos o Espírito Santo, eles não tinham. Com o Espírito Santo, a gente tem acesso. Com Jesus, a gente tem acesso a esse Deus que quer compartilhar os segredos do coração dele, a esse Deus que quer tornar a sua voz perceptível e familiar pra gente. E esse Deus que quer nos capacitar a gerar filhos. Mas a gente só vai gerar filhos se de fato tivermos intimidade com ele. E que essa intimidade seja com ele. E que nós venhamos ter discernimento entre o fazer para Deus e o estar com Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal.
Envia pra quem você ama, pra quem tá precisando de uma palavra como essa. Comenta aqui embaixo o que você achou. Semana que vem eu volto com mais um vídeo pra você. Beijo e até lá.